Olá, pessoal! Estamos aí começando a nossa segunda e última aula do termo de legislação aplicada à perícia e nós vamos iniciar agora o artigo 159. O que diz lá? O exame de corpo de delito, que vocês já sabem o que é, né? É todo aquele conjunto de vestígios que materializam um crime, correto? E outras perícias serão realizadas por perito oficial portador de diploma de curso superior. Quem são os peritos oficiais? É muito importante vocês saberem isso. Nós temos os peritos criminais, que é o perito criminal oficial, aquele que foi concursado. Nós temos o perito médico-legista e o perito odontologista. Então, quando nós falamos em peritos oficiais, nós estamos falando dessas três categorias, tá? Aqui, pessoal, nesse slide eu trouxe para vocês uma curiosidade. Eu trouxe para vocês o quadro de peritos criminais em Minas Gerais, para vocês terem uma ideia de como nós somos poucos e como que nós estamos precisando de peritos criminais. Isso aí é para te motivar a estudar. Pela nossa lei, pela lei orgânica da Polícia Civil, nós deveríamos de ter mais de 900 peritos no estado. E quantos que nós temos? 656 peritos. Vamos ver aí, ó. Na capital, nós temos 174 peritos trabalhando em Belo Horizonte. Temos no interior 412 peritos. E temos perito em exercício continuado. O que é isso? São aqueles peritos que já cumpriram tempo para se aposentar e a qualquer momento eles podem sair. Nós temos na capital 47 peritos e no interior 23 peritos em exercício continuado. Pessoal, nós precisamos de um concurso com, no mínimo, para cumprir o requisito lá da lei orgânica, 276 peritos criminais. E é para isso que nós estamos lutando, para essa quantidade de vagas no concurso. Se seremos atendidos, não sabemos. Mas pela nossa lei, esse é o número de peritos que nós precisamos para fechar o quadro mínimo de peritos criminais no estado de Minas Gerais. Tá? Vamos seguindo estudando o artigo 159 porque ele é grande e ele despenca na prova. Ele não cai não, ele despenca. Vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês o mapa do estado de Minas Gerais e eu pergunto para vocês, vocês sabem quantos municípios nós temos em Minas Gerais? São 853. Ou seja, nós não temos hoje no nosso quadro de peritos criminais nem sequer um perito por estado. Para vocês verem a necessidade que nós temos de peritos e a falta desse profissional no mercado, tá? Devido aí à necessidade de novos concursos públicos, sendo que o último foi em 2013, tá? Parágrafo 1º do artigo 159. O que ele vem tratar? Da falta de perito criminal. O que ele diz? Na falta de perito oficial, que você já sabe, seja perito criminal, perito médico-legista ou perito odontologista, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada à natureza do exame, tá? Então, se for perito oficial, basta um pela lei. Se for perito ad hoc, que nós chamamos esse perito aqui de ad hoc, nós precisamos de 2 pessoas idôneas de curso superior, preferencialmente com habilitação técnica na área do exame que será realizado. O parágrafo 2º nos diz: os peritos não oficiais, que são os peritos ad hoc, prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. E aqui eu ressalto um detalhe. Eles vão prestar o compromisso para aquele exame que eles vão fazer. O perito foi chamado para um caso específico, ele vai prestar o cumprimento. Ele vai prestar o compromisso de bem e fielmente cumprir o encargo. Se ele for chamado para um novo exame,
ele vai ter novamente que prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. E o escrivão, é o que está escrito lá no artigo 179, que nós vamos ver agora. Olha aí, ó. No artigo 179, o que ele nos diz? No caso do parágrafo 1º do artigo 159, o escrivão lavrará o auto respectivo. Esse auto, dele bem e fielmente prestar o compromisso, tá? Que será assinado pelos peritos e, se presente ao exame, também pela autoridade. Essa autoridade aqui diz respeito à autoridade policial, o delegado de polícia. Parágrafo único. No caso do artigo 160, parágrafo único, o laudo que poderá ser datilografado será subscrito e rubricado em suas folhas por todos os peritos. Bom, pessoal, eu estou falando em rubricas, estou falando em datilografia, você deve estar pensando, nossa, mas é porque o nosso Código de Processo Penal ele é antigo. Ele passou por algumas reformas importantíssimas, né, que nós tratamos na aula anterior, tanto em 2018 com o acréscimo do parágrafo único no artigo 158, também passou pela alteração em 2019 com a lei do pacote anticrime, trazendo os artigos 158 do A até o F, né? Mas nós ainda temos algumas coisas que já não usamos mais. Hoje nós não usamos mais a máquina, né? Nós temos aí os nossos computadores. Vamos seguindo no estudo. Parágrafo 3º do artigo 159, o que ele nos diz? Serão facultados ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante. O que é o querelante? É o acusador, né? E ao acusado, a formulação de quesitos e a indicação de assistente técnico. É importante decorar isso, viu, gente? Isso vem muito em prova. Quem pode formular quesitos e indicar assistente técnico? Então, vamos lá. Ministério Público, assistente da acusação, ofendido, querelante e o acusado, tá? E o parágrafo 4º, ele inaugura a pessoa do assistente técnico, que atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta decisão. O assistente técnico, ele é o perito que foi contratado pelas partes, tá? Por isso que ele atua após a admissão do juiz, pela admissão do juiz e após a conclusão da elaboração do laudo pericial, porque geralmente o assistente técnico, ele vai contestar o laudo do perito, ou talvez a parte possa também chamar um assistente que vai vir para trabalhar junto com o perito ali, ele teve o perito e vem o assistente também naquela mesma área que o perito atuou ali, tá? Trabalhando para a parte também, em casos mais complexos, de perícias mais complexas. Então agora nós vamos passar para um breve resuminho que eu vou fazer com vocês sobre perito oficial, sobre perito ad hoc e sobre o assistente técnico. É muito importante vocês compreenderem quando cada um atua, como cada um atua e os artigos e os parágrafos que diz do trabalho de cada um, tá bom? Então tá aí o resuminho que eu trouxe para vocês. Você dá um print na tela, você pega essa imagem aí. Quero agradecer minha amiga, a Ana Elisa, que me ajudou com essas artes. Uma fofa, tá aí nas artes do Instagram dela para vocês poderem seguir. É um show de menina cheia de talentos e de habilidades, né? E nós fizemos essa arte aí para vocês, concurseiros, poderem tirar foto, imprimir e colocar na sua banca, lá na sua mesa onde você estuda, para você decorar. Então, o que essa imagem nos traz? Ó, ela fala aí, ó, dos peritos oficiais. Artigo 159 caput, né? Ele atua no artigo 158 quando a infração deixar vestígios. Vamos relembrar o artigo 158? Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então, o perito oficial ele atua quando a infração deixar vestígios. Ele vem atuar por concurso público, né? Ele tem que passar em concurso público, por isso que ele é chamado perito oficial. Ele é nomeado e empossado uma vez, então na nomeação e na posse, ele faz uma única vez o compromisso de bem e fielmente desempenhar o seu encargo, tá?
ele precisa ter diploma de curso superior e ele é imparcial. Porque quem paga o perito oficial? Os seus impostos. Quem me paga? Os seus impostos, é o Estado, né? Eu trabalho para o Estado. A minha atuação precisa de ser imparcial. Eu trabalho em cima dos vestígios e o que eles me dizem é o que me importa. Não me importa o que A quer, o que B quer, o que C quer. Porque eu trabalho para produzir uma prova que vai produzir o convencimento do juiz. Correto? Então, pessoal, é isso aí que você precisa de saber sobre o perito oficial. Relembrando que em Minas Gerais, pelo último edital de 2013, era exigido concurso público, para o concurso público nível superior em qualquer área. Nós não sabemos se no novo concurso, nós precisamos esperar aí a publicação do edital, se virá áreas específicas, como nós já temos diversos estados em que há exigência de formações específicas para o perito criminal, na área de farmácia, na área de engenharia, na área de biomedicina, né? Vamos ver. Aqui, e eu tive sorte, de aqui em Minas Gerais, no concurso de 2013, exigir apenas curso superior, porque a minha formação de base, eu sou terapeuta ocupacional, tá bom? Vamos continuar aí, vamos seguindo no estudo. Sobre os peritos não oficiais, que estão lá no parágrafo 1º do artigo 159. Os peritos não oficiais, também chamados por nós de peritos ad hoc, eles atuam na falta do perito oficial. Mostrei para vocês já o tamanho de Minas Gerais, quantos municípios nós temos, como que o número de peritos é ínfimo em relação à demanda de trabalho e muitas vezes terá que ser nomeado um perito ad hoc para poder suprir aquela demanda, aquela exigência. Então, o perito não oficial, ele atua na falta do perito oficial, tá? Precisam ser 2 pessoas idôneas, portadora de diploma de curso superior, preferencialmente com habilitação técnica na área específica do exame, e eles vão sempre prestar, para cada exame que eles vão fazer, eles vão prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, correto? São também imparciais. E aí você pode estar me perguntando, quem paga o perito ad hoc? Gente, quem paga o perito ad hoc é simplesmente o sentimento de ser recompensado por estar prestando aquele serviço à sociedade. Porque o perito ad hoc, ele não recebe, ele não é remunerado, portanto também ele é imparcial na sua atuação. E agora falando do assistente técnico. Olha, os assistentes técnicos, ele atua contratado pelas partes. Também pode ser pelo Ministério Público, pode ser um caso grande, um caso específico que o Ministério Público precise de apoio de um assistente habilitado naquela área, tá? Então pode ser também as partes, o Ministério Público, o querelante, o acusado e o ofendido. Lembra que nós lemos lá que todos esses é facultado a eles formularem quesitos e indicar assistente técnico? Correto? E quem paga o assistente técnico? As partes. Então eu te pergunto, o assistente técnico ele tem uma atuação imparcial? Não, ele é parcial, porque ele foi contratado, ele recebe pelas partes, correto? Isso não significa que o trabalho dele não vai ter valor, vai ter sim, mas ele é parcial, tá? E quando que eles atuam? No auxílio das partes, e tem que ser admitido pelo juiz, e ele só pode atuar após a conclusão dos exames e a elaboração do laudo pelos peritos oficiais, correto? Esse é um resuminho aí desses artigos para vocês compreenderem bem a diferença do perito oficial, do perito ad hoc e do assistente técnico, tá? Vamos seguindo. Então, nesse novo slide aí tá aí, ó, perito oficial, nós precisamos de um com diploma de curso superior e ele não precisa prestar o compromisso uma vez que isso é feito no ato da nomeação e da posse. E o perito não oficial, são necessários 2 e eles precisam prestar o compromisso, tá? Parágrafo 5º do artigo 159, o que ele nos diz? Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes quanto à perícia requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos,
desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com antecedência mínima de 10 dias. Olha só, 10 dias, tem que gravar esse prazo, tá, pessoal? A banca gosta de mudar muito isso na prova, colocar 5 dias, 15 dias, são 10 dias, podendo apresentar as respostas em laudo complementar. O que esse parágrafo nos diz? Que o perito criminal, ele não é obrigado a comparecer na oitiva. Ele pode responder, tá? Por um laudo complementar, recebendo com antecedência mínima a intimação e os quesitos de 10 dias, tá? No item 2 nós temos aí, ó, é permitido às partes quanto à perícia indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres, né? O fruto do trabalho de um perito é o laudo e o fruto do trabalho do assistente chama-se parecer, tá bom? Em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser inquirido em audiência, porque se o perito criminal pode ser chamado na audiência, o assistente técnico também pode, tá? Parágrafo 6º. Havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado no ambiente do órgão oficial. Muito importante isso aqui, hein, gente? Que manterá sempre sua guarda e na presença de perito oficial para exame pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação. Então, o assistente técnico, ele pode ter direito a analisar o vestígio, a prova pericial? Sim, mas desde que seja no órgão oficial, na presença de perito oficial e se esta análise não atrapalhe a conservação da prova. Pode o assistente técnico vir pegar material biológico e levar para outro laboratório? Não, não pode. Porque a análise tem que ser feita na frente do perito oficial, no órgão oficial. Presta atenção nisso, viu, gente? Pegadinha para a prova, tá? Parágrafo 7º. Ele vem tratar sobre a perícia complexa. O que é uma perícia complexa, gente? É uma perícia que exige diversas áreas de atuação do perito para que ela possa ser concluída. Um caso, por exemplo, que nós tivemos, que eu tive a honra de trabalhar, foi o rompimento da barragem de Brumadinho, né? Ali foi uma perícia extremamente complexa que mobilizou muitos peritos da capital, muitos peritos do setor de biologia que através dos exames de DNA, quero parabenizar esses colegas aqui que fizeram um trabalho brilhante ali na identificação dos cadáveres para que as famílias pudessem, né, enterrar os corpos dos seus entes queridos que foram perdidos naquela tamanha tragédia, e eu tive o privilégio, a honra de trabalhar nesse caso. E ali é um caso de perícia complexa, porque nós tivemos ali peritos da engenharia legal, nós tivemos geólogos, nós tivemos o pessoal da química forense, nós tivemos o pessoal da engenharia legal, tá? Então vamos lá, vamos ler o que diz o nosso parágrafo 7º. Tratando-se de perícia complexa, que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial e a parte indicar mais de um assistente técnico. Então são em casos assim, pessoal, que eu expliquei para vocês, em que nós podemos ter mais de um perito atuando em caso de perícia complexa, mas na maioria dos casos, em 99% dos casos, basta um perito oficial, tá bom? Artigo 160. Os peritos elaborarão o laudo pericial onde descreverão minuciosamente o que examinarem e responderão aos quesitos formulados. Parágrafo único. O laudo pericial será elaborado no prazo de 10 dias, no prazo máximo de 10 dias, podendo este prazo ser prorrogado em casos excepcionais a requerimento dos peritos. Pessoal, pensa aqui comigo. Eu já mostrei para vocês que nós somos pouquíssimos peritos em Minas Gerais e o nosso volume de trabalho é gigantesco.
Você acha que nós estamos conseguindo cumprir esse prazo máximo de 10 dias para entregar os nossos laudos? Muito difícil, muito raramente. Então, assim, por mais que eu tento zerar a minha pasta de laudos pedidos, sempre tem 1, 2, 3 laudos na minha mesa para me fazer. Então, assim, na maioria das vezes, nós pedimos prorrogação desse prazo aí. Mas o que vocês precisam gravar? Qual é o prazo máximo que o perito tem para elaborar o laudo? 10 dias. Artigo 161. O exame de corpo de delito poderá ser feito a qualquer dia e a qualquer hora. Lógico, né, pessoal? O artigo 158 já diz isso. Quando a infração deixar vestígios, o perito tem que ir. Será indispensável o exame de corpo de delito. E às vezes o pessoal confunde muito isso aqui na banca com mandado de busca e apreensão, porque mandado de busca e apreensão, ele tem que ser feito de dia. Mas o exame de corpo de delito é a qualquer dia, a qualquer hora. A única restrição que tem aqui para se fazer uma perícia no exame de corpo de delito seria uma restrição técnica. Por exemplo, se o perito é acionado para fazer um exame de eficiência de arma na madrugada, não é prudente isso. Vamos supor que seja uma polveira, né? Uma arma perigosa que você tem que fazer todo o desmuniciamento ali daquela pólvora que estava ali. Se você trabalhar de noite, você pode correr muito risco. Então é um exame que nós peritos preferimos fazer na parte da manhã, à luz do dia, né? Para correr menos risco. Então a única restrição é a técnica, correto? A lei nos diz que o exame de corpo de delito é a qualquer dia e a qualquer hora. Vamos para o artigo 162. Artigo 162. A autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no auto e constarão nos seus laudos. Pessoal, por que 6 horas depois do óbito? Nós sabemos ali que no andar, né, dos sinais cadavéricos, da morte, a morte ela não é instantânea, ela não é um momento em si, ela é um processo em alguns casos. E o nosso Código de Processo Penal, ele é antigo. E antigamente a medicina não tinha a tecnologia que possui hoje para constatar a morte. Então por isso que se pedia essas 6 horas, que é um tempo para surgir ali já os sinais abióticos, né, imediatos e imediatos, que vocês vão estudar muito isso na medicina legal, né? Inclusive, esses artigos que nós estamos estudando em criminalística também serão abordados na matéria de medicina legal, porque são os mesmos artigos, contudo, nós estamos os estudando agora na visão da criminalística e depois vocês os estudarão na visão da medicina legal. Então, por isso é exigido esse prazo aí, para não correr o risco de você estar fazendo lá uma autópsia, uma necrópsia, e a pessoa ainda estar viva. Hoje esse risco é muito menor, mas antigamente não, isso poderia ocorrer, tá? Parágrafo único. Nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver quando não houver infração penal que apurar, ou quando as lesões externas permitirem precisar a causa da morte e não houver necessidade de exame interno para verificação de alguma circunstância relevante. Lá na medicina legal vocês vão estudar bastante a diferença de morte violenta para morte suspeita, tá? E muitas vezes você tem uma morte violenta e não há uma morte suspeita. E aí o simples exame externo do cadáver já é necessário, não sendo necessário aí a necrópsia, tá? Mas isso vocês vão entrar mais detalhadamente lá na medicina legal. E aqui quando fala que no caput do 162, que pela evidência dos sinais de morte julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, por exemplo, vamos supor que o perito chegou num local de morte violenta e o cadáver está decapitado. A cabeça foi arrancada do corpo. Precisa esperar 6 horas? Lógico que não, é evidente que essa pessoa já está morta, tá bom? Vamos para o artigo 163. O artigo 163, ele trata do caso de exumação. Então, em exumação para exame cadavérico, a autoridade providenciará para que em dia e hora
previamente marcados, se realiza a diligência, da qual se lavrará auto circunstanciado. Bom, eu toda vez que fala de exame cadavérico eu começo a rir, eu não consigo, quando fala de exumação não rir, porque eu lembro da primeira exumação que eu participei, gente, foi uma tragédia. Eu fui acompanhar a nossa médica legista, fui dar um apoio, e eu sou muito faladeira e eu não estava paramentada com todo o EPI, e naquela ânsia de aprender, o pessoal ali tirando o cadáver já a ossada, e eu falando, e quando eu vi eu tinha engolido uma mosca que tinha saído do cadáver e veio para dentro de mim. Então, assim, fica aí o exemplo para vocês, quando você for fazer um exame cadavérico, esteja usando todo equipamento de proteção individual, esteja com máscara, fale menos para você não passar pelo que eu passei. Tomar todos os cuidados necessários. Parágrafo único. O administrador de cemitério público ou particular indicará o lugar da sepultura, sob pena de desobediência. No caso de recusa ou falta de quem indique a sepultura, ou de encontrar-se o cadáver em lugar não destinado a inumações, né? O que é inumar? É enterrar. E exumar é retirar da terra. Tá? A autoridade procederá às pesquisas necessárias, o que tudo constará do auto. Então, quando a gente geralmente vai fazer uma exumação, a gente já liga para o cemitério, já pede para deixar tudo adiantado para poder agilizar o exame, porque até que encontra onde a pessoa está enterrada, não é fácil não. Artigo 164. Os cadáveres serão sempre fotografados na posição em que forem encontrados. Lógico, né, gente? Isso é importantíssimo. Isso vai nos dizer de toda a dinâmica ali do local de crime do evento, né? Bem como, na medida do possível, todas as lesões externas e vestígios deixados no local de crime. Esses exames externos nos diz do exame perinecroscópico, que é feito pelo perito criminal ainda no local de crime sobre o cadáver. Ali no exame perinecroscópico, vamos supor que seja um corpo que foi alvejado. O perito ele vai examinar todas as feridas de entrada, as feridas de saída, né? Tudo isso faz parte aí do exame perinecroscópico. E a importância de se fotografar os cadáveres na sua posição é para você saber se houve remoção daquele cadáver, se ele está na sua posição primitiva ou não. As manchas de sangue, as vestes vão nos dizer muito sobre isso. As manchas de hipostase, né? Se estão fixas e o corpo foi movido, tudo isso a gente consegue analisar ali por outros vestígios também, tá? Artigo 165. Para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos, quando possível, juntarão ao laudo do exame provas fotográficas, esquemas ou desenhos devidamente rubricados. Hoje em dia, né, pessoal, é sempre possível, com um pouco de boa vontade do perito criminal, com tanta tecnologia que nós temos, hoje é sempre possível a gente fazer um croquis, um esquema, colocar bastantes fotos, ampliar, né, fazer fotos panorâmicas, fotos em detalhes, para que aquele laudo ele fique bem claro quando chegar ali para o Ministério Público, para o juiz, para que ele tenha uma prova bem contundente em suas mãos do que ocorreu no local de crime, tá bom? Artigo 166. Havendo dúvidas sobre a identidade do cadáver exumado, proceder-se-á ao reconhecimento pelo Instituto de Identificação e Estatística, ou repartição congênere, ou pela inquirição de testemunhas, lavrando-se auto de reconhecimento e de identidade, no qual se descreverá o cadáver com todos os sinais e indicações. Sinais e indicações pode ser uma mancha de nascença que a pessoa possui, tatuagem, tudo isso nos ajuda. O nosso Instituto Médico Legal tem um trabalho maravilhoso, eles têm um cadastro incrível de pessoas que foram enterradas ainda sem serem identificadas e que muitas vezes a família vai lá depois e eles conseguem ali fazer a identificação do cadáver. Por isso a importância da gente pegar todos os detalhes, tá? Eu recentemente fiz um local de um encontro de cadáver que foi enterrado em cova rasa como não identificado, mas ele tinha diversos sinais particulares, várias tatuagens, inclusive tatuagens, né, de palhaço, que vocês devem saber o que significa, e nós fizemos ali o máximo possível para a identificação posterior dos familiares daquele corpo, tá? Daquele cadáver. Parágrafo único.
Em qualquer caso, serão arrecadados e autenticados todos os objetos encontrados que possam ser úteis para a identificação do cadáver. Artigo 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Olha, gente, esse é um caso esporádico na lei, mas que existe. Se os vestígios desaparecerem, a prova testemunhal pode suprir a ausência do exame de corpo de delito, tá bom? Porque se teve um crime e não tem o exame de corpo de delito, isso pode gerar uma nulidade no processo. Por isso que nós temos aqui o artigo 167. Porque a gente, por exemplo, pode ter caído um temporal ali no local, pode ter acontecido uma coisa assim bem adversa, e aí nós teremos a prova testemunhal suprindo a falta do exame de corpo de delito, tá? Vamos ao artigo 168. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, o que é isso incompleto? Precisava-se de mais tempo médico-legista para poder averiguar alguns detalhes ali daquela lesão, precisava-se de fazer, né, um exame complementar, né? Proceder-se-á a exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária, ou seja, o delegado ou o juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido ou do acusado ou de seu defensor, tá? Parágrafo 1º. No exame complementar, os peritos terão presente o auto de corpo de delito, a fim de suprir-lhe a deficiência ou retificá-lo. Muito importante isso, porque vai que não seja o mesmo médico-legista, né, perito criminal médico-legista, que vai fazer o exame complementar, ele precisa de saber o que estava no primeiro exame ali para ver o que ele vai complementar, né? Então é muito importante ele ter esse documento em mãos. Parágrafo 2º. Se o exame tiver por fim precisar a classificação do delito do artigo 129, parágrafo 1º, que diz da lesão corporal, do Código Penal, deverá ser feito logo que decorra o prazo de 30 dias, contado da data do crime. Muito cuidado, porque a prova muda isso aqui, tá? Não é da data que a pessoa compareceu na delegacia, não é da data que a pessoa registrou o boletim de ocorrência, é da data do fato que aconteceu. Vamos supor que chegou um cara na delegacia e ele virou e falou para o delegado: delegado, eu vim registrar um boletim de ocorrência aqui porque eu apanhei da minha mulher. E aí o delegado olha para ele assim, num exame, né? E ele não tá roxo, ele não tá vermelho, ele tá com umas marcas já mais assim, azuladas, amareladas. Aí o delegado pergunta para ele assim, porque o delegado teve medicina legal, né, na sua formação, ele tem mais ou menos um embasamento, ele pergunta assim, mas peraí, quando que você apanhou da sua mulher? Aí o cara mente, ele vira e fala assim, eu apanhei ontem. Só pela cor daquela lesão, tá bom, daquela equimose ali, através do espectro equimótico de Legrand-Dussary, que ele vem nos dando os dias, né, que vai mudando ali a coloração da pele da pessoa, do hematoma, você sabe que aquela pessoa apanhou já tem mais de 10 dias. Então aquela pessoa está mentindo. Então eu estou dando esse exemplo aqui para você saber que é o seguinte, é contado da data do crime, tá bom? Parágrafo 3º. A falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal, ok? Vamos seguindo. Artigo 169, o que ele nos diz? Para o efeito de exame do local onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas, até a chegada dos peritos, que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos. Então, pessoal, esse artigo aqui, ele nos diz do isolamento e preservação do local de crime, né? Assim que a autoridade, aqui falando-se do delegado, teve notícia que aconteceu uma infração,
imediatamente ele tem que providenciar para que aquele local fique idôneo, isolado, preservado, guarnecido, até a chegada do perito criminal e a liberação do local pelo perito criminal. E nós já lemos lá também na questão da cadeia de custódia, no parágrafo 3º do artigo 158A, parágrafo 3º ou 2º, lá no artigo 158A, que quando o agente público tiver notícia lá, ele reconheceu algo que diz respeito a uma prática criminosa, ele precisa de fazer o quê? A preservação, tá bom? Parágrafo único. Os peritos registrarão no laudo as alterações do estado das coisas e discutirão no relatório as consequências dessas alterações na dinâmica dos fatos. Pois então, muitas vezes o perito criminal chega num local. Recentemente eu fui a um local aqui de homicídio e o local não estava isolado, nem preservado. Os familiares da casa ao lado estavam andando pelos projéteis. O policial militar, aonde tinha um projétil, ele circulou, né? Eu sei que ele teve a boa intenção, mas, gente, circular projétil não é preservar e isolar um local, tá errado isso altera o estado das coisas, tá? Isso pode prejudicar a dinâmica. E por força do parágrafo único do artigo 169, o perito criminal é obrigado a constar no seu laudo se o local estava isolado e preservado. E uma vez ele não estando isolado e preservado, você tem que dizer se aquilo alterou na dinâmica, se aquilo alterou na elaboração da prova. Então, pessoal, isolamento e preservação, vocês terão uma aula específica sobre isso. É importantíssimo para a manutenção da cadeia de custódia e para a produção de uma prova contundente, uma prova, sabe, aquela prova redondinha para o perito poder entregar um laudo legal para o juiz, tá bom? Primeiro para a autoridade, que vai para o delegado, e para o juiz, tá? Artigo 170. Nas perícias de laboratório, os peritos guardarão material suficiente para a eventualidade de nova perícia. Sempre que conveniente, os laudos serão ilustrados com provas fotográficas, microfotografias, desenhos ou esquemas. Eu não sei quantos artigos nós já lemos falando sobre a importância do perito colocar laudos, croquis, esquemas elucidativos, ou seja, o pessoal está buscando aí através do CPP um laudo que seja fácil de compreender, né? Uma vez que a terminologia usada pelo perito ela é mais complexa, então as fotos ajudam muito na compreensão do que ocorreu ali naquele fato criminoso. E o artigo 170, ele nos fala da necessidade de guardar material para uma nova perícia, né? Muito importante isso. E eu já dei para vocês aqui um exemplo, quando eu falei das perícias de constatação de exame definitivo e exame preliminar de drogas, em que quando a perita do laboratório vai efetuar o exame definitivo de drogas, ela reserva uma porção do material chamada contraprova, para nesse caso for contestado o exame que ela fez, ter um assistente técnico que queira fazer um novo exame, nós temos ali o material para isso, tá bom? Artigo 171. Nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo, a subtração da coisa ou por meio de escalada, os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão com que instrumentos, por que meios e em que época presumem ter sido o fato praticado. Isso aqui é muito importante, isso aqui nos diz dos crimes contra o patrimônio, né? Se o furto foi qualificado através de uma escalada, de um arrombamento, isso já muda tudo no ordenamento jurídico ali de como vai ser a conduta do delegado, né? Então, uma vez isso sendo constatado num local de crime contra o patrimônio, é de extrema importância o perito relatar no seu laudo, tá bom? Artigo 172. Proceder-se-á, quando necessário, à avaliação de coisas destruídas, deterioradas ou que constituam produto do crime. Parágrafo único. Se impossível a avaliação direta, os peritos procederão à avaliação por meio dos elementos existentes nos autos e dos que resultarem de diligências. Pessoal, esse artigo 172 caiu na última prova de perito criminal, eu estou lembrando aqui agora.
caiu com um texto assim, bem mal redigido, mas estava lá esse artigo 172, então vamos nos ater a ele aqui. O que ele está falando aqui? Ele está falando sobre os exames que nós chamamos de avaliação direta e avaliação indireta. Avaliação direta, vamos supor que eu recebi, minha arma está desmuniciada, tá pessoal? Ó, toda a segurança aqui, tirei o meu carregador, não tenho munição aqui na agulha. Vamos supor que eu recebi essa arma para poder fazer a avaliação dela. O material foi encaminhado até a mim através da requisição do delegado. Então, eu estou fazendo aqui uma avaliação direta. Também poderia ser me pedido nessa arma um teste de eficiência, que nós vamos ler, que está no próximo artigo. Se eu estou com a coisa, eu faço avaliação direta. Aí eu vou analisar o valor dessa arma, o estado em que ela se encontra, se ela está funcionando ou não, se ela é eficiente, ineficiente, tudo isso eu vou constar no meu laudo. Muitas vezes você não tem o objeto do crime, então você vai ter o que é uma avaliação indireta. Chega para você requisição, foi furtado 10 sacos de arroz, chega isso também, viu gente? 10 sacos de arroz da marca Agulhinha. Você não tem o material em suas mãos, mas você pode fazer várias pesquisas, ver quanto que está o valor daquilo ali e fazer uma avaliação indireta daquele objeto, que nós chamamos também de merceologia, tá? Parágrafo 173. No caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado. É o que nós chamamos de foco inicial. É o que nós mais buscamos num local de crime. Foco inicial. E se no local de incêndio. E se aquele incêndio foi criminoso ou não. O perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem a elucidação do fato. Então você está se perguntando aí, perito também é chamado para incêndio? Não é o corpo de bombeiro, não? São os dois. Tanto o corpo de bombeiro como o perito. E eles atuarão de maneiras distintas, tá? Tem também o perito do corpo de bombeiro, mas o laudo que ele elabora abrange outras matérias distintas do que o laudo de um perito no local de incêndio abrange. O bombeiro ele está preocupado com A e o perito está preocupado com B. São laudos que se complementam, tá? Artigo 174. No exame para o reconhecimento de escritos, por comparação de letra, observar-se-á o seguinte: 1. A pessoa a quem se atribua ou se possa atribuir o escrito será intimada para o ato se for encontrada. 2. Para a comparação, poderão servir quaisquer documentos que a dita pessoa reconhecer ou já tiverem sido judicialmente reconhecidos como de seu punho, ou sobre cuja autenticidade não houver dúvida. Aqui nós estamos falando, né, do exame documentoscópico, grafoscópico, em que você vai fazer uma perícia ali para descobrir, por exemplo, a autoria. Então eu tenho a peça questionada, muitas vezes uma assinatura, que estão falando que aquela assinatura foi falsa em um documento, e eu vou pegar outros documentos que já tenha daquela pessoa com a assinatura dela, que será a minha peça padrão, para mim poder analisar aquela peça questionada. Então eu tenho a peça questionada e a peça padrão. A peça questionada também é chamada de peça motivo, tá? Nesses exames. Nós podemos trabalhar aí buscando autoria e outros casos específicos nos exames documentoscópicos, grafodocumentoscópicos. 3. A autoridade, quando necessário, requisitará para o exame os documentos que existirem em arquivos ou estabelecimentos públicos, ou nestes realizará a diligência se daí não puderem ser retirados. O que quer dizer isso? Muitas vezes você é chamado para fazer um exame de autoria de uma escrita de uma pessoa que já faleceu. E essa pessoa não tem como ir ali no Instituto de Criminalística ou no posto de perícia para me fornecer o material dela. Então eu vou em busca de arquivos públicos que tenham o material dessa pessoa para que eu possa fazer o confronto da análise. 4.
Quando não houver escritos para comparação ou forem insuficientes os exibidos, a autoridade mandará que a pessoa escreva o que lhe for ditado. Se estiver ausente a pessoa, mas em lugar certo, esta última diligência poderá ser feita por precatória, em que se consignarão as palavras que a pessoa será intimada a escrever, tá? Se a pessoa estiver num lugar mais distante, a gente faz isso por precatória. E aí o perito de lá da comarca onde a pessoa estiver faz a colheita dos padrões grafotécnicos. Artigo 175. Serão sujeitos a exame os instrumentos empregados para a prática da infração, a fim de se lhes verificar a natureza e a eficiência. Aqui é o tipo pericial exame de eficiência, muito comum no mundo pericial. Eu faço direto exame de eficiência de arma e de faca, arma branca, né? Direto chega para mim, espingarda, polveira, revólver, para a gente poder ver, porque aquela arma ela tem que ter sido eficiente para que o autor tenha conseguido cometer um crime com ela. Então é necessário o exame de eficiência, tá bom? E a gente vai lá e dá uns tiros bons para dar uma relaxada. Artigo 176. A autoridade e as partes poderão formular quesitos até o ato da diligência. Então, até quando poderão ser formulados os quesitos? Pela autoridade e pelas partes, até o ato da diligência. Tá bom? Artigo 177. No exame por precatória, a nomeação dos peritos far-se-á no juízo deprecado. Havendo, porém, no caso de ação privada, acordo das partes, essa nomeação poderá ser feita pelo juiz deprecante. Parágrafo único. Os quesitos do juiz e das partes serão transcritos na precatória. Isso, pessoal, de deprecante, deprecado, é a questão de se a pessoa está na comarca ou se ela está em outra comarca, tá bom? E aí, para você poder agilizar os exames periciais, para você poder agilizar a investigação, vem esse quesito aqui dizendo que o exame pode ser realizado por precatória, tá bom? E explicando que a nomeação do perito será feita pelo juízo deprecado, tá? Artigo 178. No caso do artigo 159, que nós já estudamos, o exame será requisitado pela autoridade ao diretor da repartição, juntando-se ao processo o laudo assinado pelos peritos. Por que isso, pessoal? Quem é que aciona o perito? É o delegado? Não, o delegado ele requisita a necessidade de ter um perito no local de crime ou para um exame específico. Mas quem aciona o perito é o diretor da repartição. Para que existe isso aqui no artigo 178? Para evitar um conluio entre o delegado e o perito criminal. Tá? É muito raro isso acontecer, mas a gente sempre trabalha com a precaução, né? E com a lisura da nossa postura. Então, não é o próprio delegado que vira e fala assim, ô Lucila, eu quero que você vá lá. Não, é o diretor da minha repartição que eu trabalho que me aciona para aquele local que eu vou, tá bom? Artigo 179. Força aí, pessoal, que nós já estamos quase acabando, tá bom? E esses artigos são importantes para a sua aprovação. Vou dizer para você, desta matéria que eu estou ministrando aqui, ó, de 10 questões de criminalística, 2 foram tiradas dessa matéria que eu estou ministrando, do artigo 155 até o artigo 184. Então, por favor, não desanima, dá uma respirada, dá uma relaxada e bora continuar compreendendo, decorando, gravando esses artigos, porque isso vai cair na sua prova. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. Essa é uma matéria extremamente importante. Vamos lá? Recuperados, artigo 179. O que ele diz? No caso do parágrafo 1 do artigo 159, que nós já até lemos, que é no caso em que nós vamos ter o ordenamento do perito não oficial para a realização da perícia no caso de faltar o perito oficial, quem que vai lavrar esse auto de atuação do perito não oficial? O escrivão. Então é disso que trata o artigo 179, nós já o havíamos estudado antes. Vou ler ele aqui para vocês novamente.
No caso do parágrafo 1º do artigo 159, o escrivão lavrará o auto respectivo, que será assinado pelos peritos e, se presente ao exame, também pela autoridade. Parágrafo único. No caso do artigo 160, parágrafo único, o laudo, que poderá ser datilografado, será subscrito e rubricado em suas folhas por todos os peritos. Vamos lá? Artigo 180. Se houver divergência entre os peritos, serão consignados no auto do exame as declarações e respostas de um e de outro. Ou cada um redigirá separadamente o seu laudo. E a autoridade nomeará um terceiro. Se este terceiro divergir de ambos, do primeiro e do segundo, a autoridade poderá mandar proceder a novo exame por outros peritos. Então, pessoal, há casos raros, mas há, em que através da análise do mesmo vestígio, do mesmo cena de local de crime, dois peritos cheguem a conclusões distintas. Isso por quê? Isso porque na nomenclatura, na literatura, nós temos, né, é igual a lei, você tem a lei seca. Aí na interpretação da lei seca, você não tem a jurisprudência, você não tem lá os doutrinadores que um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Também é assim com os métodos científicos, que são o que embasam a atuação do perito criminal. Então pode acontecer sim, de um perito ele ir por uma área, o perito ir por outra e chegarem a divergências ali. Então o que o juiz vai fazer? Ele vai nomear um terceiro perito. E se esse terceiro perito não concordar nem com o primeiro nem com o segundo, o juiz pode determinar também que seja feita uma nova perícia por um quarto perito e assim subsequentemente. E aí fica a pergunta, o perito vai ser punido? Esses peritos que chegaram em respostas diferentes? Não. Um perito só será punido se ele agiu de má fé, se ele fez aquilo ali com o intuito de prejudicar o andamento da investigação. Se não foi esse o caso, não há que se falar em punição para o perito criminal, tá? Vamos ao artigo 181. Artigo 181. No caso de inobservância de formalidades da lei, ou no caso de omissão, obscuridade ou contradições, a autoridade judiciária mandará suprir a formalidade, complementar ou esclarecer o laudo. O que é isso aqui, gente? Eu até ponho uma palavrinha aqui, um mnemônico para vocês lembrarem. Oco, obscuridade, omissão e contradição. Se tiver isso dentro do laudo, o juiz pode mandar que seja complementado o laudo e esclarecido tamanho fato, tá? Então você lembra lá de oco, de obscuridade, contradição e omissões, tá? Aí o juiz pode mandar isso daí, para que você faça, venha complementar o seu laudo e suprir essas formalidades. Parágrafo único. A autoridade poderá também ordenar que se proceda a novo exame por outros peritos se julgar conveniente. Simples assim. Se chegou lá na mão do juiz um laudo com falha em uma das formalidades, um laudo contraditório, um laudo com uma obscuridade, um laudo com alguma omissão, e o juiz não se deu por satisfeito, então ele pode mandar um novo perito fazer exame, tá? Artigo 182, caiu na prova também, hein, gente? Artigo 182, estava lá num dos itens das questões da última prova. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Qual que era a pegadinha da questão? Lá estava falando assim, que o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo. Não, o juiz ele pode aceitar uma partezinha do laudo, pode aceitar o laudo todo, ele pode rejeitar o laudo todo. Você está me entendendo? O juiz ele é livre para apreciação da prova, tá? Então, muito cuidado com esse artigo. Vamos ler ele de novo. Artigo 182. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Artigo 183. Nos crimes em que não couber ação pública, observar-se-á o disposto no artigo 19. E eu trouxe aqui o artigo 19 para nós lermos juntos. Nos crimes em que não couber ação pública,
os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues ao requerente se o pedir, mediante traslado. Tá certo? E nosso último artigo, mas não menos importante, chegando ao final aqui da nossa aula de legislação aplicada à perícia, o artigo 184. Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes quando não for necessária ao esclarecimento da verdade. O que nos diz esse artigo aqui? O pessoal que fica pedindo perícias que não são necessárias para o esclarecimento da verdade, numa atitude de querer postergar o andamento, tá, da investigação, da fase judicial do processo, e uma vez o juiz percebendo que aquela perícia não será necessária para o esclarecimento de nada, ele nega esse pedido. Então, pessoal, assim nós encerramos o estudo dos nossos artigos. Peço a vocês desculpa por alguma falha, por algum termo que não ficou muito bem esclarecido, mas eu acho assim que de grande parte nós conseguimos caminhar bem. Qualquer dúvida, eu estou à disposição nas minhas redes sociais para nós podermos bater um diálogo lá pelo direct, para a gente poder solucionar e dirimir, tá? O maior número de dúvidas possível. Saulo, meu amigo querido, eu espero que as aulas estejam à altura daquilo que estava no seu coração e espero que vocês, concurseiros, tenham aprendido e tenham se motivado a correr atrás dos seus sonhos. Um beijo para todos, até a próxima!